do corpo pede. Vamos entrando. Olá, Olá, noite. boa Olá, noite. boa noite. Menina, eu comprei uma blusa ontem, olha. Ai, hoje eu não tô de laranja, Querida, gente. Mas eu vi, eu não resisti. Eu falei, eu tenho que comprar. Arrasou. Bem-vindas. E hoje eu quis colocar essa música do Lenine, né? Paciência, para a gente já Aqui do entrar um Tamerson. pouquinho da nossa live, onde a gente vai refletir, né? Sobre como vencer a ansiedade, e por que que a vida é tão rara e por que que a gente precisa de mais paciência, né? Tô desligando aqui, mas essa música mexe comigo, gente. Então, eu trouxe esse tema. Obrigada, meu amor, obrigada. A Zane. Adorei. Ele é meio, né? Você vê que ele é brasileiríssimo. Ninguém diz que esse Tuga Genuíno. é Tuga. Ninguém diz. Mas, meninas, bem-vindas, Soninha e Ellen, vocês estão lindíssimas também. Estamos aqui, né, para trazer então esse tema tão interessante, que é como vencer a ansiedade. E como hoje eu que faço as honras principais, a gente vai conversando um pouquinho e vamos trocando ideias também com as nossas especialistas aqui, né? Boa noite, Dri. Boa noite, Mara. Eu acho que a Soninha está com problema na internet. Vou ter que chamar ela de Tá. novo. Simone, a Lourdinha, Robertinha. Ah, arrasou na brusinha ressoar. Ó, o povo, tudo os carioca, tudo fala brusinha, Esses, bicicleta. esses carioca Arrasando. com esses mate, fica postando foto pra Fica gente. postando biscoito Globo, para deixar as pessoas com inveja. A gente fica até babando assim, ó. É verdade. Rob, tu é linda também, mulher. Tu é muito linda. Ê, Soninha destravou. estamos aqui. Hoje à tarde nós tivemos um temporal aqui na minha cidade, a internet está bem instável. Eu tentei agora com a 4G, espero que segure, que dê tudo certo aí para a gente Vai dar participar tudo certo. Vai dar tudo certo, estamos na frequência boa. Eu estava falando aqui, Soninha, não sei se você ouviu, né? O nosso tema da live de hoje, então, é como vencer a ansiedade. E eu trouxe a música do Lenine, porque eu acho que essa música Paciência fala muito da introdução do assunto que eu vou fazer aqui agora. Nesse mundo tão líquido, onde as relações são tão rápidas, onde as pessoas não têm paciência para consertar as coisas, nem dentro de si, nem fora de si, onde a velocidade é estonteante, onde as recompensas precisam ser imediatas, né? E aí vem o filósofo Baum e ele diz: a solidão produz insegurança, mas o relacionamento não parece fazer outra coisa. Então a solidão traz insegurança, mas os relacionamentos de hoje não parecem fazer algo diferente disso. Numa relação, você pode sentir-se tão inseguro quanto sem ela, ou até pior. Por que eu trouxe esse conceito do amor líquido? O amor líquido é um conceito que esse filósofo traz, falando um pouco da questão da rapidez do capitalismo. Não que o capitalismo seja ruim, mas o fato da gente estar tão conectado com a internet, onde tudo é recompensa imediata, onde a gente aprendeu a não esperar mais, a não cultivar mais, a não ouvir, né, a não refletir, onde o que se instalou no planeta foi um total desgoverno. E a gente vai falar um pouco disso. Hoje eu conversei muito com a Ellen sobre esse conceito de governo e a gente falou rapidinho, né? A gente estava conversando sobre as questões do curso e algumas teorias aí que a gente quer trazer para o pessoal. E eu falei sobre essa questão do governo, e a gente vai falar disso. É o mundo líquido, são amores líquidos, né? É esse conceito do tudo rápido, tudo muito rápido, tudo no telefone, é tudo só um pedacinho, as pessoas não degustam a vida mais, elas não param para realmente se conectarem com elas mesmas. Então a solidão é enorme,
porém, quando elas estão com alguém, elas estão com alguém ou numa relação de trabalho, ou numa relação amorosa, ou na relação com os filhos, ou na relação com os pais. As pessoas, de fato, elas não estão integrais, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para dar conta, tem tanto estímulo visual que a gente para de se conectar. Quando a gente fala de amor líquido, a gente está automaticamente falando de ansiedade. Não tem como separar esses dois conceitos. Quando eu estou falando de amor líquido, de recompensas rápidas, de pessoas que não se olham e não se enxergam, eu estou falando de ansiedade. Não tem outro nome, são sinônimos. São exatamente a mesma coisa. Quando eu falo de recompensas rápidas, de não conseguir esperar, e aí eu vou colocando todo o meu corpo num processo, né, de aceleração, de alerta, e onde nada me satisfaz. Isso é amor líquido e isso é ansiedade, né? Então, essa insatisfação com o real, essa insatisfação com a autoimagem, essa insatisfação com a minha vida, essa insatisfação com o meu trabalho, onde eu já nem sei mais quem eu sou, porque eu estou mirando tanto lá fora, eu estou mirando tanto no outro, eu estou mirando tanto no sucesso do outro, tanto na fortuna do outro, que eu não tenho tempo de mirar em mim mesma. Eu não consigo olhar para as minhas próprias características e ter paciência comigo, e ter paciência com o outro que está perto de mim. Eu não tenho mais esse tempo para perder. O único tempo que eu tenho para perder é com mais uma foto, mais um like, mais um site, mais uma compra virtual. E a gente acaba não aprofundando esses amores. E essa ansiedade generalizada e global vai transformando o ambiente mundial num ambiente difícil, pernicioso, onde as pessoas têm conexões, mas não têm ligações. Eu tenho conexão com as pessoas, mas eu de fato não estou ligada às pessoas. Nós temos conexões virtuais. Tem um estudo que eu acessei que diz que muitas pessoas estão tão desligadas e altamente conectadas que se elas cruzam com aquelas pessoas que elas conversam super na internet, elas não têm coragem de cumprimentar, porque ela vive uma vida avatar. E essa vida avatar causa uma ansiedade, porque ela não está baseada em realidade. Realidade exige troca afetiva, realidade exige paciência comigo, paciência com o outro, entender quem eu sou, entender a minha realidade e governar a minha mente, o meu coração e a minha pepeca. A minha mente, o meu coração e o meu pinto. É isso. Governo é você conseguir alinhar essa tríade energética no seu corpo e governar. Entender para onde você vai. Não importa se aqui eu não sou aceito, se ali eu não sou amado, se quando eu me manifesto como eu sou, as pessoas não gostam. E aí começa então esse grande processo de ansiedade, onde você entra num processo de autorrejeição, onde você entra num processo de se autofagocitar. O que significa isso? Uma célula, quando faz a fagocitose, ela se autocome, não é isso? Nossa medicina germânica, não é isso? Então a gente entra nesse processo de se autodevorar. É bem interessante, vou falar um pouquinho do ponto de vista biológico desse quadro de ansiedade, né? A ansiedade, na verdade, ansiedade como ansiedade no nosso corpo, ela não é uma doença. Ela é uma reação natural do nosso corpo a um estado de ameaça. Então, é o que o nosso corpo, comportamento fisiológico que a gente tem quando a gente está encurralado, quando a gente precisa sair de uma situação, é uma forma que o nosso corpo encontra de, opa, vamos excretar uns hormônios aqui para bloquear o racional, colocar no reptiliano e buscar uma ação, uma saída para essa situação. E aí é interessante quando você traz essa visão aqui
do fato de estar conectado, porque assim, quando eu não estou em presença, quando eu não consigo racionalizar e processar exatamente a dimensão daquilo que eu estou sentindo como ameaça, a reação do meu corpo muitas vezes é desproporcional. E aí é que vem essa ansiedade patológica, né? Então, eu não consigo perceber todos os elementos, eu tô sentindo que estou perdendo tempo, que tem alguma coisa para acontecer e eu não sei o que é, ou estou encontrando com uma pessoa que, ai meu Deus, ele vai ver que eu não sou quem eu me fiz passar por, né? Ou talvez ele se decepcione comigo e aí eu me sinto nesse medo, nessa ameaça, usando esse link, né? Esse exemplo que você trouxe ali, né? Então, é essa reação do nosso corpo que nos coloca num estado anormal, né? Atípico. E aí a gente tem todo o quadro, né? De aceleração dos batimentos, sudorese, às vezes desarranjos intestinais, gástricos, né? Em função desse quadro de ansiedade. É um processo de hiperestesia, né? Onde a pessoa amplia tanto que aquilo vira uma dor e vira uma dor física, né? Aquela coisa do desconhecido, porque o que acontece? A gente entra nesse processo de ansiedade quando a gente sai do estado de presença, começa a projetar no futuro. O futuro é desconhecido. O desconhecido, meu corpo tem medo. E aí eu vou gerando esse processo, né, de hiperestesia profunda, amplio tanto toda aquela sensação que eu não sei o que vai acontecer. E acaba gerando muitas vezes essa coisa toda, né? Até um piriri, uma dor no corpo, uma dor física, o peito dói, enfim, a gente constitui essas... Vocês já estão indo lá para o outro pedaço, que é a parte... a gente vai chegar lá. Por quê? Porque a gente está primeiro falando da ansiedade. Eu quero ir para a gênese primeiro. Isso que vocês estão trazendo, eu trouxe aqui também, são os transtornos de ansiedade, as fobias específicas que a gente tem que nomear para que as pessoas entendam. Mas o que eu estou trazendo para a gente hoje, e nesse comecinho, que a gente vai chegar lá, e vocês como as especialistas nesses assuntos biológicos e energéticos, eu preciso que vocês me acompanhem e tragam realmente um pouquinho até mais profundo dentro daquilo que eu vou trazer. Essa gênese que é importante nesse nosso trabalho. A gênese de saber como essa ansiedade está completamente instalada na nossa sociedade. Existe um software instalado, software ansiedade. Não importa quantos anos você tenha. Você pode ter 3, você pode ter 80. Hoje nós vivemos a década, sei lá, eu acho que esses 50 anos, de 30 anos para cá, e acho que de 20 anos para frente, a gente está vivendo esse mundo líquido, onde tudo é muito rápido, onde a gente precisa entender a gênese disso, porque se eu não entendo a gênese da ansiedade, que vai me levar para os transtornos de ansiedade, né, que vão me causar todos esses sintomas, se eu não entendo essa gênese, eu não consigo parar o processo. E a gênese é o desgoverno. A gênese é o não encontro comigo mesmo. A gênese é o não entender o que é a realidade e o que sou eu. E o que sou eu interagindo nesse mundo. Então, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não consigo me perceber nesse mundo onde eu tenho tantas tarefas, tantas atividades, tantas metas, tantos goals para fazer, e eu não consigo respirar e ter um pouco de paciência comigo, com a vida, com a humanidade, eu entro num processo de desgoverno. Quando eu entro no processo de desgoverno, a tendência é que eu, cedo ou tarde, vá desenvolver transtornos, né, de ansiedade. E aí a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, que é o transtorno mais comum hoje em dia, que todo mundo está vivendo isso. Eu vivo, vocês vivem. Porque o relógio está tic-tac, 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 tic-tac. É aula, é estudo, é filho, é marido, é casa, é papagaio. Né? Papagaio, periquito, tudo. Expectativa, né? Medo do futuro. Porque está tudo tão rápido que você não tem uma segurança. Né? Aliás, nunca houve, mas havia um ritmo mais lento. Então, as pessoas tinham a sensação de que elas estavam mais seguras.
a gente não tem mais essa sensação de segurança. A gente não consegue ter essa sensação. O que acontece hoje quando uma mulher engravida, ou quando, né, olha para assim, eu tenho 3 filhos, e agora? Como é que vai ser o mundo daqui a 20 anos? A gente não tem essa noção. Né? Há 50 anos atrás, a gente tinha mais ou menos uma ideia de como seria o mundo daqui a 10 anos. Né? Hoje a gente não sabe como vai ser o mundo daqui a 5. Né? A pandemia trouxe para muitas pessoas o estresse pós-traumático, que são aquelas situações de flashback, onde a pessoa fica lembrando, principalmente médicos, enfermeiros que ficaram ali na frente, né? E assistindo uma morte e outra, e outra, e outra, e outra, de repente essas pessoas entram em processos de flashback, não dormem mais, não comem, não conseguem, a não ser pensar em, né, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um, a sensação de impotência diante desse mundo tão líquido, tão rápido, esse mundo que muda a cada hora, a cada segundo, né? Então, essa impotência, essa sensação de impotência mediante esse mundo que está tão rápido, vai então gerando essas patologias. Então, eu venho trazendo aqui para a gente, eu já falei da TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. É a mais normal: taquicardia, sudorese, cólica abdominal, náusea, nó na garganta, insônia, fadiga, ondas de calor, calafrio, arrepio, né? E aí, isso tem uma escala. Soninha pode falar um pouco disso, né? Porque passando um pouco mais para frente, você entra no transtorno de pânico, que é tudo isso, só que muito mais acentuado e que passa a ser disfuncional. Você não consegue ter controle, quer dizer, você está numa reunião e de repente você vai ter uma crise e aquilo começa a atrapalhar a sua produtividade de tal maneira que você não consegue nem disfarçar, né? E os errado de novo. Não, fecha. O Samsung pediu para fazer atualização, o Galaxy pediu para fazer atualização de software. Pelo amor de Deus, não faça isso, estamos no meio de uma live. Agora não! Olha o pânico, não! Então, e também tudo isso acaba criando as fobias sociais, né? Os transtornos das pessoas que têm tanto medo dessa velocidade, dessa exposição, que em vez de elas conseguirem olhar com tudo isso com paciência e com reflexão, elas se fecham nas suas cavernas para não ter que entrar em contato com essa sociedade tão líquida. Fala um pouquinho agora, então, desses sintomas pra gente, Sônia. Você começou a falar, mas pode falar mais agora. Que agora já chegamos ali. Chegamos no ponto das patologias, né? Isso. Então assim, o natural da ansiedade, ele acontece por meio da excreção de alguns hormônios na nossa glândula suprarrenal. Então, eu estou me sentindo ameaçada por alguma situação, e aí o natural do meu corpo é colocar ali na corrente sanguínea os hormônios, a serotonina, a adrenalina, a noradrenalina, para que eu tenha essa reação rápida, né? Porque eu consiga me colocar. E aí, trazendo um paralelo com essa situação que a Jal está colocando, né? Da gente estar nesse movimento aí de inconsciência. Eu estou vendo as coisas acontecerem de uma forma muito acelerada e eu não sei como sair. Até pegando esse gancho ali da pandemia, né? A Jal trouxe a questão das pessoas que estavam na linha de frente, de fato, têm memórias em relação a isso. Mas a gente tem pessoas que não tiveram contato com isso, mas viveram isso de uma forma virtual, muito intensa, acompanhando notícias dia a dia, aquela coisa que só conseguia falar sobre isso. E aí o corpo não consegue separar o que é real do que é imaginário. Então a gente acaba se colocando nessa situação de hiperestresse, né? De estar ali com a corrente sanguínea dominada por todos esses hormônios, e o corpo nesse estado de alerta constante. E aí quando esse quadro se prolonga por muito tempo, vem essas patologias mais intensas, né? Vem a síndrome do pânico, vem outras manifestações que aí, assim, em função de estar nessa constante... as duas fobias estresse, que né? a gente precisa olhar, né? O transtorno de estresse pós-traumático, que chama TEPT, né? E o transtorno obsessivo compulsivo, que a gente falou bastante quando a gente teve com a Roberta,
na live, né? Então, essas são já as patologias mais extremas, porque o processo de ansiedade já está completamente fora de controle, deixando a pessoa completamente disfuncional. E essa questão do transtorno de estresse pós-traumático que eu trouxe, a questão do Covid, das equipes que ficaram trabalhando e que estão, né? Existem muitas pessoas precisando realmente de fazer tratamento no mundo inteiro, né? São médicos e enfermeiros no mundo inteiro. Isso chega num ponto em que te tira a funcionalidade, né? E o transtorno obsessivo compulsivo também, a questão que a Roberta explicou tão bem dos pensamentos intrusivos, onde a pessoa não consegue ter mais controle sobre si, né? E é por isso que eu estou falando sobre governo. E eu estou batendo nisso. E a gente tem que ter governo do nosso corpo, a gente tem que ter governo da nossa mente, e a gente tem que ter governo das nossas emoções e saber fazer o quê? Uma seleção, de fato, daquilo que realmente é importante para mim. Daquilo que realmente vai fazer rema no meu coração, né? Essa semana eu tive assim, foi muito interessante, porque assim, a gente veio, as nossas aulas estão marcadas toda quarta-feira, quando de repente eu peguei o cronograma de novembro, eu vi que no dia 24 de novembro a gente tinha aula, foi a Fernanda Cook que fez, e eu falei, caramba, é aniversário do Marco. Eu fiquei num conflito dentro de mim. Aquilo começou a me gerar uma ansiedade. Eu falei, gente, eu tenho um compromisso de dar uma aula, mas é à noite, né? Eu estou todas as semanas, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, e agora, né, quando tem o ciclo da vida, sexta, que eu não vejo meu marido, porque ele trabalha durante o dia, eu também, e à noite eu paro de trabalhar às 3 da manhã. E aí eu entrei nesse conflito, eu falei assim, o que é importante, o que vai deixar o seu coração em paz? O que vai deixar o seu coração em paz? A Roberta colocou, as salas de reuniões da Rio Stock nunca estiveram tão cheias. Pessoas que não tinham toque adquiriram na pandemia. Exatamente por isso, porque assim, a gente, fora essas questões nossas, né, no sentido de nós estamos nesse tempo líquido onde a gente muitas vezes não consegue priorizar o que a gente tem que fazer, quais são os nossos valores primordiais. As pessoas não estão usando o filtro dos valores, né? Como a gente já estudou isso. O que filtra as minhas ações? Os meus valores. Então, qual é o meu valor? Um dos meus valores é família. Então, eu falei, não, eu vou tomar uma decisão, vou ficar bem com essa decisão. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque todo mundo entendeu a gente não ter aula ontem, né? E todo mundo falou, nossa, que legal. A gente tem que colocar aquilo que o nosso coração fala, isso acalma a nossa alma. Esse filtro dos valores, onde a gente não tem que ser o mais eficiente, o mais bonito, o mais legal, ou ser igual ao outro, né? Isso faz com que a gente baixe a nossa bola, a gente baixe os sintomas físicos, né? Como a Soninha falou, e a gente consiga ter um pouco mais de domínio da nossa parte funcional. A Roberta falou de novo, as famílias dos portadores também adoeceram, estão fazendo uso de medicamentos por causa da ansiedade. Isso a gente vai chegar também nessa questão do que pode ser feito para se melhorar. Grupos de apoio são importantíssimos. Medicação, muitas vezes, importantíssimas. Tem outras coisas que a gente também pode fazer, né? Alimentação, mindfulness, que são tratamentos, meditações, orações, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Eu achei interessante o paralelo que você trouxe também do uso da tecnologia, né? Porque, assim, existem vários estudos evidenciando que hoje o toque, por exemplo, ele está sendo mais comumente diagnosticado em adolescentes, nessa transição ali da adolescência para a vida adulta. E o que a gente observa hoje? O uso da tecnologia por essas pessoas que estariam no movimento de se descobrir no mundo, né, de associar os seus valores, de saber o que é prioridade, está sendo muito intensivo. Então, você não para realmente para fazer essa conexão do que é importante, de olhar para as minhas necessidades como indivíduo, como pessoa, né? Aqui em casa, a gente tem uma prática, a gente sai de carro na rua com as crianças contando zumbis pela cidade, né? As pessoas que saem com o celular na mão e, assim, você está ali no trânsito, caminhando, atravessando rua, olhando o celular. Então,
Gente, quando teve aquele negócio de caçar Pokémon, eu morava na Urca, o bairro mais lindo do Rio de Janeiro. As pessoas andando ali na mureta da Urca, na praia, um dos lugares mais fabulosos do mundo. E as pessoas estavam olhando para o telefone, quase sendo atropeladas, caçando aquela porra daquele Pokémon virtual. É zumbi. É zumbi, vocês têm razão. E eu queria perguntar para Ellen, você tem filho adolescente, né? Como é que é essa questão da identidade hoje? O que você vê da questão eu sinto que tem alguma coisa nisso, nesse mundo líquido que a gente está vivendo, que causa muitos transtornos nessa área de ansiedade, mas está muito ligado à identidade. O que você acha disso? Eu acredito que está tudo muito relacionado. Essa coisa da tecnologia, eu acho que ela é um foco. Ela é foco para grande parte desse movimento. Os transtornos, a ansiedade, ela vem desde a época de Cristo. Cristo já deixou nas escrituras falando sobre ansiedade, enfim. Mas assim, hoje, atual momento que a gente vive, é esse movimento da tecnologia, onde você fica ali com o dedo, olha, a gente já fica assim, a gente não tem tempo para se olhar, a gente não tem tempo, porque as redes sociais estão aí porque a gente tem tempo, e a gente tem tempo para jogar fora com elas. Mas eu vejo que as crianças estão se perdendo porque elas não se reconhecem, porque elas estão projetando tudo no externo, aliás, tudo no celular, enfim, nesses aparelhos, enfim. E esse movimento, ele acaba levando a esse processo repetitivo tão grande que a criança ou adolescente, nós adultos também, porque isso é geral. Eu tô sentada aqui, tô agitando as pernas, porque de repente eu preciso de estar aqui com atenção aqui, e eu já tô acostumada a mexer no computador, mexer no celular, tudo tá ao meu redor. Então, nós mesmos vamos criando um ambiente e uma situação, como a gente costuma dizer, a gente está se colocando nesse movimento, e as crianças já estão caindo de paraquedas nisso. Então, a gente, para acompanhar, e a gente não consegue dar outro direcionamento para essas crianças. E tá indo tudo, não vai dar valsa. Então, assim, nesse momento, o que eu percebo é que essas crianças estão ficando sem referência de quem elas são, porque ficam projetando tudo naquilo que está passando na telinha ali. Gerando uma ansiedade infinita, né? Um disparate tremendo. E nós também vamos entrando nessa. E aí que entra a questão, assim, que eu acho que precisa ser mais divulgada, tem que ser ampliada isso para as pessoas, a questão de, junto com todo o tratamento que existe, né, esse movimento da Roberta é muito lindo, que acolhe essas pessoas, mas a gente também lembrar que nós somos seres, né, que a gente tem uma inteligência cósmica, que a gente tem uma identidade cósmica, divina, espiritual, e que para contribuir com esse movimento todo, é fundamental esse desenvolvimento espiritual. Porque é só aí que a gente vai conseguir silenciar. É aí que a gente vai conseguir a tal segurança. Você diz, a gente vive hoje, não tem segurança. Daqui 10 anos, em um ano a gente vive 10 anos, né? Na atualidade está tudo muito acelerado. Mas é só nesse movimento de conseguir parar mesmo e identificar essa necessidade até mesmo nos tratamentos, de fazer essa comunicação, essa união. O tratamento, sim, medicamentos em casos necessários, sim, mas o espiritual é fundamental. É o que vai dar a sustentação e trazer você para o momento presente. É o que vai conseguir te desacelerar. É o maior remédio. É exatamente o que eu falei com relação a ter uma identidade. Porque se eu tenho o conhecimento do ser cósmico que eu sou, eu entendo as minhas individualidades, as minhas características pessoais, e a coisa que a gente mais tem falado no Terapeuta Master para as pessoas é: pare de querer ser o outro que você está vendo na tela. Seja você. Seja estranho, esquisito, se aceite, se olhe para a sua identidade, seja você. A ansiedade, ela vai diminuir muito quando eu paro de me comparar com o outro. Quando eu reconheço o meu DNA espiritual, o meu DNA mental, né, e gosto do meu físico e me entendo como um ser único. É disso que eu estou falando, e governo está nisso.
Porque quando a gente não se governa, a gente não sabe quem a gente é. Só se governa quem sabe quem é. Sim. Então, se eu não sei quem eu estou desgovernado por aí. Eu sou um desbaratado pelo mundo. E eu fico buscando no externo, né? Alguma coisa que eu fico projetando ali, não encontro nunca, porque eu não parei para olhar para mim. Então, esse processo de desenvolvimento da espiritualidade, de uma mediunidade, não no sentido de paranormalidade, mas identificar que nós somos seres mediúnicos, que nós temos aqui uma sensibilidade, um poder intuitivo de conexão e conectar com a nossa própria essência, com a nossa centelha divina. Isso, quando a pessoa consegue identificar isso juntamente, né, quando ela está dentro de uma crise, de um processo de ansiedade extremo, juntamente com o acompanhamento médico e todo o processo que precisa ser, isso é determinante, é muito mais rápido o ganho, ela consegue diminuir essa hiperestesia de amplificar tudo, de criar até dores físicas, né? Sensações físicas, enfim. Por quê? Porque ela começa a ter o controle, o governo. Ela começa a ter o governo de quem é. Ela entra no estado de presença e aí ela para com essa projeção, né? Do externo, desse ideal, do corpo ideal, da vida ideal. O amigo tá lá em Porto Seguro e eu tô aqui trabalhando, aí me gera uma ansiedade, porque a sensação de que eu tô fazendo errado, ele que tá certo. E não é. Essa coisa de onde eu tô agora é onde eu tenho que estar. Eu queria estar no Brasil, porque assim, eu sei qual é a realidade do Brasil e da Europa. Eu juro pra você, eu queria estar no Brasil. Sabe? A gente parar de desejar aquilo que a gente não conhece. Conheça primeiro as coisas para parar com essa ansiedade. Eu trouxe uma listinha que eu fiz aqui de ações, né? De ajuda a si mesmo. A Soninha falou de alterações físicas que a ansiedade traz, né? Aceleração da batida do coração, respiração rápida, músculos tensionados ou flácidos, enfraquecidos, excesso de suor, estômago contorcido, tontura, boca seca, diarreia, extremidades frias, pés e mãos, alterações psicológicas de preocupações excessivas com o todo, dificuldade para dormir, falta de concentração, irritabilidade, sentimentos depressivos, falta de autoconfiança, sensação de despersonalização. Esse é o ponto para mim, principal. Se eu consigo me trazer de volta a sensação de persona, indivíduo, mas não egoísmo, né? Não indivíduo egóico no sentido negativo. Mas se eu consigo me centrar, entender quem eu sou, entender que eu sou único, que eu sou centelha divina, como a Ellen falou. Se eu entendo que eu tenho um corpo que é templo desse Deus, que sou eu mesmo, que é a centelha divina, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar desses sintomas, eu vou cuidar dessa máquina, né, para que ela não entre em processo de falha. E eu trouxe uma listinha de governo. Quer se governar? Quer ter comando sobre a sua mente, sobre o seu coração e sobre o seu pipi? E sobre a sua pepeca? Quer ter controle sobre isso? Vamos olhar aqui como que você vai se governar, né? Falar sobre o seu problema com alguém. Dividir a sua questão. Levar a sua dificuldade. Quando a gente troca a ideia, a gente percebe que a gente não é a única pessoa com aquele problema. Lembra quando a gente fez lá, numa das nossas reuniões, que as meninas começaram a falar, nossa, mas eu tenho bloqueio nisso. Aí outra falou assim, ainda bem que não sou só eu não consigo gravar vídeo, eu não consigo falar. Aquela sensação de poder desabafar, de não ter vergonha de não ser perfeito, de poder dizer o que está sentindo e ser acolhido e poder trocar essa ideia. Você vai perceber que você não é o único que está passando por esse tipo de situação. Tem muita gente sofrendo as mesmas coisas que você. E isso é governo. Ter pessoas, ter grupos de apoio, como o da Roberta, né? Da Rio Stock. Você procurar desabafar, estar num grupo de pessoas que possam ter empatia com o que você está sentindo. Né? Porque uma pessoa que não busca isso, ela pode chegar até o ponto de um suicídio, porque ela vai achando que ela é tão ET, tão ET, tão ET, tão ET, ela vai se despersonalizando de tal forma que ela não vê mais sentido para viver. Né? Depois, encare os seus medos. Olhe de frente para esse medo de não ser você mesmo. De achar que o que você é não é bom, que você não presta para nada. Sabe? Encara esse medo de viver a sua própria vida e de não ficar projetando a sua vida no outro.
Pare de ter medo da concorrência. Pare de ficar olhando, né? A Andressa é muito figurando. Boa noite, alienígenas, adoro. É isso mesmo, somos alienígenas todos. Então, essa questão de encarar o medo, e a Soninha pode falar disso? Fala disso, porque assim, quando eu Não, medo, tô te ouvindo falar aqui pensando, né, o como isso cérebro... faz sentido do ponto de vista fisiológico. Porque o que acontece? Essa reação da adrenalina na corrente sanguínea, ela é automática porque eu não sei o tamanho da ameaça que está à minha frente. Agora, a partir do momento em que eu falo com outras pessoas e eu vejo, poxa, peraí, ele também está passando por isso e está vivo. Fulano também está passando por isso e está vivo. Existe uma saída, existe uma alternativa. Quando eu encaro esse medo, eu trago para o racional. E aí, ao invés do meu corpo ter essa reação exacerbada, eu consigo modular a quantidade desse hormônio que eu preciso no corpo para ter a reação necessária para sair dessa situação. Porque realmente a ameaça muitas vezes é virtual, né? Não é algo que realmente está te colocando em perigo, é a sua percepção do perigo. Somente. Não, e às vezes não é só virtual, não é real. Você pode ser virtual e ser real. Isso. Né? Mas muitas vezes essas sensações elas são irreais, elas são o lindo mundo da imaginação, o mundo de Bob. Exatamente, né? Então, são coisas exatamente. Outra coisa interessante, assim, pensando nessa questão do governo e puxando um pouquinho ali a informação que a gente trouxe em relação às crianças. A gente precisa ter, como adultos, como pais, a consciência de que muitas vezes nós somos o governo das nossas crianças. Né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a criança ela não tem as amígdalas cerebrais desenvolvidas o suficiente para racionalizar sobre o processo, né? Ela não tem todos os hemisférios cerebrais prontos e desenvolvidos para ela conseguir lidar racionalmente com isso. Então, nós precisamos modular e fazer esse meio de campo e aí controlar, né, todos esses fatores que a gente está trazendo e perceber o que está acontecendo com essa criança, por que ela está manifestando essa ansiedade, qual é o cenário que ela não está conseguindo lidar. Então, fazendo esse paralelo aí dessa importância, né, da gente estar em presença atento também em relação aos nossos filhos. Os pais são o governo, o pai que vai ajudar a governar isso e o pipi também, né? Porque quando a gente fala de pipi e pepeca, a gente está falando da energia sexual, a energia da vida, a energia da criação. A gente não está falando só de sexo, a gente está falando dessa energia que tudo cria, né? Então, cria prazer e cria medo e cria dor. Se eu não controlo esses centros, e não controlo minha boca, né? E não controlo meu coração, e não controlo a minha energia da pepeca e do pipi, né? Se isso não tem governo, não tem limite. Como já diria Chico Buarque, né? O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma agonia, que nem 10 mandamentos vão conciliar. Isso é desgoverno. Nada te concilia, nada te faz entrar no prumo. Né? Então, isso aí que você falou é perfeito. E o governo de criança é pai e mãe. E é preciso, e é necessário para a construção de uma identidade sólida. Se você hoje é um adulto que não tem identidade, que não sabe quem você é, não reconhece a sua potência, e aí por isso entra nesses processos de autocobrança, de querer ser igual aos outros, de não estar satisfeito com nada, de não ter satisfação pessoal, satisfação em nada do que você constrói, você não tem identidade. Você não sabe que você é centelha divina, você não está conectado com a tua espiritualidade. Você está em bug. Você está vivendo para fora, você está no mundo líquido igual a todo mundo. Né? Essa é uma chave. A outra chave é conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então, começa a olhar os momentos em que você tem sintomas de pânico. Quais são os gatilhos? O que te gatilha? O que faz você ter essa sensação? Estou afobado, estou passando mal. Qual é a sensação? O que te encurrala? O que faz você se sentir encurralado? O que faz você sentir que você não tem chão, nem domínio, nem controle e que te roubaram a tua identidade? Começa a anotar o que te provoca isso. Tá? Você começa a apagar esses gatilhos quando você começa a compreender como eles começam.
Eu vou dividir uma coisa com vocês, muito interessante, que eu passei há uns 10 anos atrás. Eu fui a São José dos Campos e eu tinha que passar na casa de uma ex-funcionária minha, que eu tive uma empresa lá, eu tive um Kumon, e eu estava morando na Alemanha, voltei para o Brasil e fui lá para pegar umas documentações, inclusive a minha carteira de habilitação. Eu tinha que pegar um documento com ela para ir no Poupa-Tempo lá de São José dos Campos para pegar a minha habilitação nova. E aí eu parei o meu carro numa esquina com os vidros abertos, porque São José dos Campos era mais aquilo, só que assim, o lugar onde ela morava não era tão bom. Eu estava no carro, Sônia vai explicar isso depois melhor. Eu estava no carro, parei, peguei o telefone. Eu estava com o vidro de cá aberto, minto, o vidro de cá estava fechado e o meu vidro daqui estava aberto. Quando eu estava assim, veio uma moto, parou do lado de cá, porque eu estava com o carro parado. Assim, um pouco para a parte de trás do carro, na parte... E o cara entrou dentro do meu carro e arrancou a chave da ignição. Eu tive tanto medo de morrer, de ser estuprada, sei lá o quê, passou tanta coisa na minha cabeça, que eu consegui arrancar aquela porra daquela chave daquele homem. Eu dei uma cotovelada na cara dele, eu não sei nem o que foi que eu fiz. O instinto de sobrevivência foi tão grande. Eu liguei o carro, eu dei marcha ré, eu derrubei a moto. Os caras montaram na moto, eu saí dirigindo, eles vieram atrás de mim. E começavam a bater no vidro, eu comecei a berrar. Eu falei, eu vou matar vocês, eu tava tão louca. Eu berrava tanto, eu queria tanto. Eu acho que se eu conseguisse atropelar eles, eu atropelaria. E aí eu entrei no shopping, me acalmei, cagada, né? .com. Eu falei, esses caras vão ficar me esperando. Eu fiquei 7 horas dentro do shopping, sem conseguir sair. Depois eu fui para casa de uma amiga, dormi, isso foi sexta. Passou sábado. Quando foi domingo, eu fui ao cinema com ela e com os filhos dela ver um filme de criança. Quando a gente saiu do cinema, abriu a luz, né? Meu coração, foi a primeira vez que eu tive um ataque de pânico. Meu coração, pá, pá, pá. Eu achei que eu estava infartando, porque eu nunca tive aquilo. Sudorese, assim, bola de suor. Imagina, São José é frio, normalmente é fresco. Cara, eu flipei, meu corpo. Por que isso acontece 72 horas depois, Soninha? Você pode explicar isso? Vamos lá olhar primeiro para o primeiro cenário, né? Toda essa descrição que você fez é a função normal do estresse. É para isso que nosso corpo ativa a suprarrenal e descarrega na corrente sanguínea. Ele bloqueia totalmente o racional, porque se você olhar a tua conduta naquela hora foi extremamente perigosa, cara, podia estar armado, podia ter uma consequência mais séria, mas naquele momento você não consegue racionalizar. Seu cérebro bloqueia totalmente a reação e descarrega... A minha cita veio. Essa aí. Descarrega na corrente sanguínea, eu preciso sair dessa situação, eu preciso salvar minha vida. Então é realmente um estado de luta ou fuga. Agora, quando você olha para essa questão de 72 horas depois, na verdade, não necessariamente precisaria ser 72 horas depois, mas o que acontece? O teu corpo, ele gravou alguns elementos daquela situação que você sofreu, e aí talvez o flash, né, de a hora que você percebeu o cara, deu esse relance de luz e sombra, e aí você sai do cinema, estava na sombra e vem aquela luz, aquele ambiente de shopping que foi para onde você foi para se acalmar. Você não consegue racionalizar sobre isso. Seu corpo instaura imediatamente o mesmo processo que você viveu. E muitas vezes a pessoa passa a vida tendo flashes, né? E assim, é um cheiro no ambiente, alguém que passou com um perfume parecido com o que o cara estava usando. Seu corpo entra imediatamente nessa reação automática. Porque você não consegue racionalizar e processar, poxa, não tô naquela situação, não tô no carro, ninguém entrou aqui. Não é racional, né? É uma reação fisiológica a algum elemento que você passou ali naquele momento. Agora sim, você poderia, após isso, desenvolver outras patologias que a gente observa na fase de cura, né? Então você poderia, por exemplo, sei lá, você poderia ter alguma coisa na garganta, porque na hora você quis gritar e não conseguiu gritar, ficou bloqueada a tua voz. Você poderia ter, por exemplo, uma hemorroida, porque aquele cara entrou no seu espaço, no seu território, invadiu o teu espaço, você não conseguiu dominar, não conseguiu controlar. Então,
na fase de cura, tem a manifestação do sintoma hemorroide. Então, assim, existem N patologias que podem vir de acordo com a sua percepção do que foi aquele evento. Foi meu território? A reação é uma. Foi ameaça à minha vida? A reação é outra. Então, aí você poderia ter um sintoma pulmonar, por exemplo. Foi realmente o medo de morrer naquela hora. E aí depende... Assim, né? É o que a gente fala, que tudo é percepção, né? O nosso corpo sempre reage da melhor forma possível para nos tirar daquela situação. Então, nenhuma patologia, nenhuma doença... Por isso que depois disso, o que eu falo que a gente precisa? Porque isso realmente foi, aí que tá. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque foi o que a Sônia falou. Existem situações reais de luta ou fuga e o nosso sistema, né, químico, biológico, né, hormonal, ele é feito para que a gente acione essas glândulas, que a gente acione as suprarrenais, que a gente acione toda essa química corporal para algo real, não para algo que não existe, né? Então, essa só termino, vou deixar você falar. Existe uma diferença, ok? O que existe, o que aconteceu foi ele físico. Existem outras as ameaças que podem não ser físicas, como a gente está falando aqui do mundo líquido, do mundo virtual, mas algumas dessas ameaças elas não são reais. A gente realmente não vive, né, de uma forma real. A Fatele botou: 1 mês depois que eu sofri estupro, perdi a voz, calo nas cordas vocais. E como a Sônia falou, né? É uma reação possível e é uma reação de tentativa do seu corpo de curar esse trauma, né? Exatamente. Ele faz o calo porque ele aumenta o tecido para tentar aumentar a sua voz, acaba atrapalhando, né? Enfim, no mecanismo todo. Mas é essa a reação do corpo, né? Tentar resolver aquilo, não conseguir gritar o suficiente, então vamos aumentar aqui o tecido. Você não era cantora, você é cantora. E você vai voltar a cantar, porque a próxima fase que a gente tem que ir depois de todo esse processo é terapia, é se tratar, é se olhar, é se colocar no processo de cura. E todos nós podemos fazer essa cura, não importa aquilo que a gente passou de pior ou de menos pior, né? Então, esse processo de ir para a terapia, a fé e a espiritualidade, né? Tudo isso pode ajudar a gente a resgatar a gente desse processo tão doloroso de situações que aconteceram, né, com a gente. E aquelas que são virtuais também causam dor do mesmo jeito, ou que não são reais. Virtual é uma coisa, ser real é outra, né? Pode ser uma coisa e não ser a outra. Fala, Ellen, eu te interrompi. Não, eu queria só, porque na hora que você traz, assim, a pergunta, por que acontece isso 72 horas depois? É porque, assim, pelo ponto de vista espiritual, tudo que a gente vive ou que a gente acessa também essas emoções, quando você teve aquele momento de susto, de pânico, né, de tentar se salvar ali, né, sobreviver àquela situação, aquilo fica armazenado no nosso perispírito, né, no nosso duplo. Então, é onde ficam os nossos chakras. Então, 72 horas depois, pode, como a Sonia disse, talvez um flash de luz, alguma situação, nós temos em alguns momentos breve acessos. E a gente acessa no nosso perispírito todas as informações de toda a nossa existência, não só dessa vida. Por isso que, às vezes, até se você não tivesse vivido aquilo ali, mas você pode acessar alguma outra coisa. Gente, mas eu já vivi isso em algum lugar. São breves acessos, tanto das experiências, que eu quero dizer, das experiências vividas realmente, mas tem coisas que a gente não viveu, mas não viveu nessa vida, mas viveu em vidas passadas, porque o espírito, a nossa existência é única. Porém, e o que acontece? Quando você pode ter potencializado, e talvez de alguma outra vida, você já ter vindo de um processo de estar armazenado ali essa fuga, e simplesmente quando você sai ali, é como se você já foi recente, então está em alerta, você está na ressonância, e você pode, tanto é que você pode estar dormindo, então um sonho, e acordar revivendo aquilo tudo, porque você destampou aquela memória, né? E isso acontece muito em casos de ansiedade, no contexto geral,
Até assim, para pessoas falarem assim, gente, eu tenho uma vida tranquila, eu não tenho motivo para estar vivendo um caso de ansiedade, de crise de pânico, né? Essa coisa toda. Mas essa memória tá ali gravada no perispírito dele de uma experiência de uma vida passada. E às vezes, E num a gente está momentinho. falando aí, né, das subpersonalidades, dos níveis e Exato. subníveis, e das outras pessoas que nós passamos em Exatamente. outras questões E, e criamos aqueles traumas, né? Outra coisa também que me disseram, e também tem estudos que falam sobre isso, eu ia falar também, eu quis que a Soninha desse a visão ali dela da medicina germânica e você a sua visão dos mundos multidimensionais. Cada um, você trouxe a visão dos corpos, né, espirituais, a Soninha trouxe a visão do corpo biológico, e eu trago sempre uma abordagem mais psíquica, né, mais da psique. E isso também tem a ver com a questão do relaxamento, né? Então você também relaxa a mente, e aí a mente fica, a gente chama de mente veleta, onde ela fica, você relaxou. Então qualquer coisa, foi o que a Sônia falou, qualquer coisa pode acionar de volta. Você relaxa, você saiu daquele, porque ali eu estava com a minha amiga, com duas crianças que eu gostava, deu aquela, falei, agora tudo bem, tudo passou. E fez todo sentido o que a Sônia falou, porque foi no mesmo shopping, a gente foi no cinema no mesmo shopping que eu fugi para o shopping, né? Então foi o shopping que eu entrei, fez todo sentido. Mas foi no momento em que eu relaxei. Porque eu fiquei no shopping 7 horas, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, no dia seguinte eu voltei naquele shopping. Só que no domingo eu relaxei naquele shopping e saí daquela sala de cinema e pum, me dei com aquilo, né? Então essa questão do relaxamento mental muitas vezes faz com que a sua mente fique frouxa, fique solta. E aí você fica mais suscetível para que essas memórias, para que tudo isso venha e explote novamente. Eu queria só fazer mais um link aqui com a nossa live da semana passada, né? Convidar o pessoal para ir lá assistir, quem não viu ainda. Porque, assim, nós falamos bastante da função do intestino na produção da serotonina, né? E a serotonina, ela atua como modulador lá na nossa amígdala cerebral. A amígdala faz essa função de programar no corpo o que precisa reagir. Então, assim, a ameaça é desse tamanho, vamos esse tanto de hormônio aqui para reagir a isso. Então, quando a gente está com uma disfunção na produção de serotonina, essa amígdala perde a capacidade de calcular essa dimensão da reação. E aí começam essas reações exacerbadas. Então, às vezes, eu estou tendo crises constantes de ansiedade e nem é porque eu estou tendo ameaças muito grandes, estou me sentindo muito pressionado, muito ameaçado com medo de alguma coisa. Mas é apenas porque a minha amígdala não está conseguindo modular. E ela não modula porque aí a gente volta lá, alimentação incorreta, intestino inflamado, e aí não tem o necessário para fazer as funções originais. Isso é outra coisa que eu coloquei aqui na minha senha de governo. Alimentação saudável. Legumes, hortaliças, frutas, evitar gorduras, né? Principalmente a base de açúcar refinado. O excesso de açúcar, além de produzir elevação dos níveis de ansiedade, provoca também rápidas alternâncias de humor. Evite também café e chás com cafeína. Quando você está num processo de muita ansiedade, é ideal que você também cuide, né, do seu corpo. Evitar o álcool, beber com moderação, porque você acha, então, eu vou beber para relaxar, né? Aí você, na verdade, você pode colocar o teu corpo de novo com a predisposição para um ataque de pânico. Quando você bebe o álcool, né? Você cria de novo a possibilidade de ter gatilhos físicos. Faz sentido isso, né? Se você quiser... peraí, deixa eu só ver, a Chica colocou. Comigo foram meses de autoobservação, tinha crise sozinha. Aprendi a prestar atenção nos pensamentos que vagueiam, é importante encontrar os gatilhos. Exatamente, foi uma das primeiras coisas que eu falei, que é conheça a si mesmo. Eu tenho que começar a olhar para as situações que me gatilham, né? Para as situações que fazem com que eu entre nos processos. Porque se eu consigo perceber, então, eu paro, eu respiro, eu sei que aquilo vai passar, eu sei que aquilo é um sintoma físico, né, de algo que... É uma técnica interessante até para a gente usar no consultório, né, como recomendação para a pessoa que chega para a gente com essa crise constante de ansiedade, fazer o diário mesmo, né? Ter lá todo dia a anotação dos pensamentos, do sentimento em dias bons e ruins,
mas de uma forma que quando tem essa crise, você consegue linkar o que aconteceu, qual era o sentimento que estava acontecendo naquele E a momento. terapia que mais funciona, claro, a terapia energética a gente não vou nem falar, né? Mas o tipo de terapia que mais funciona para a ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental, que é por isso que a Roberta, lá na Rio Stock, ela usa essa linha, porque ela vai atacar justamente nessa questão do autoconhecimento, de entender quais são esses gatilhos. Primeiro, eu tenho que estar comigo, eu tenho que me abraçar e falar, deixa eu ver onde é que estão esses gatilhos. E aí eu vou para uma terapia cognitivo-comportamental e entender como eu vou fazer essa transformação no meu sistema de crenças sobre aquela situação, sobre estar ou não em perigo, sobre estar ou não em risco, né? E aí também a gente fala do mindfulness, que está muito difundido, que não deixa de ser algo também que é para você olhar para os seus pensamentos e tornar aqueles pensamentos negativos, intrusivos, em pensamentos positivos, né? Capaz de quebrar os ciclos viciosos dos pensamentos negativos. Então, entendendo quais são os pensamentos negativos que te assolam, né? Entendendo qual é a dor que te cria, e você então vai conseguir entender lá como é que está funcionando o meu sistema de crenças, o que está me gatilhando. E sempre, gente, com a ajuda de um terapeuta. Eu passei por essa questão, eu fui para terapia, eu não tive outra crise durante muito tempo. Eu fui ter uma outra crise de pânico, assim, tipo, anos depois, por outra situação completamente diferente, mas aquele gatilho eu resolvi. Gatilhou por outra coisa. Estresse, burnout, trabalho, excesso de trabalho, querer provar para os outros o meu valor, não estar na minha missão, não estar fazendo o que eu deveria fazer, né? Fazendo coisas que não me satisfaziam mais, estou com crise, uma crise de identidade completa, completamente desgovernada, apesar de com uma capacidade enorme para construir e fazer coisas, mas em total desgoverno, fazendo coisas para agradar os outros, para deixar os outros felizes e para construir uma imagem de sucesso, né? Isso me levou também a um processo de pânico, né? E aí, quando eu entendi, eu falei, uau, eu estou sendo a maior falsa do planeta, eu sou falciane. Olha que pessoa mais falsa. Você quer ser o quê? Para quem? Para mostrar para quem, né? Vai seguir o teu caminho. Vai, olha, crise de identidade, desgoverno, né? Coração doendo porque não está fazendo o que ama, pensamentos negativos porque não está fazendo o que ama e se sente uma bosta, uma merda, não tem valor nenhum, né? E a energia sexual que você tem para gerar vida, você usando para gerar merda, né? Então, governo, gente. Isso aqui que a gente está falando é governo. A Shirley colocou ali, ó, as pessoas de mente acelerada têm dificuldade de estar em estado de presença. Eu convido a fazer o raciocínio inverso, né? As pessoas que não praticam o estado de presença têm a mente acelerada. Exatamente. Então, é um convite ao exercício, né? A gente precisa encontrar esse governo da nossa mente, né? A nossa mente não pode ser acelerada por ser acelerada. Falou tudo, Soninha, exatamente. A chave é o governo, foi o que a Ellen falou. A minha fé, saber saber que eu sou regida por uma lei maior, que existe uma espiritualidade, que eu sou um ser espiritual, que eu sou centelha divina, que isso tudo é passageiro, né? Então é exatamente isso, estar presente é ter governo. E aí faz sentido isso, né? Então eu tenho governo sobre a minha vida, dificilmente a minha mente vai ficar tão acelerada. Porque eu estou respirando, porque eu estou na terapia, porque eu estou entendendo quais são os meus gatilhos, porque eu sei o meu valor enquanto ser espiritual, né? Porque eu estou numa jornada de autoconhecimento. Me traz prazer, né? Eu sei o que me traz prazer. O meu chácara sexual, meu pipi, a minha pepeca, estão indo para o lugar certo, né? Não estão indo para qualquer buraco, fazer qualquer tranqueira, né? Então eu estou usando essa energia para criar vida em mim, né? Para me validar, não precisando da validação externa. Aí a mente acalma, porque você está governado por você mesmo. E você, como pai, como mãe, como tio, como pedagogo, né? Você vai entrar o quê? Num processo de governar. Você vai governar. Mas faz sentido o que a Shirley colocou, porque é assim que a gente pensa. A gente acaba pensando, a pessoa tem a mente acelerada. Oi, tem ou ficou? Ninguém nasce com a mente acelerada.
Exatamente. Ninguém nasce assim. Então, é isso, estado de presença, governo, alinha. Tudo que você tem aqui, gente, tem que estar alinhado. Tudo. Chakra, tudo aqui que você tem é para alinhar. Essa bodega não é para ficar desalinhado, né? Então, é conexão com o divino, visão espiritual, né? Aqui, a minha expressão, como eu falo, como eu me comunico com o mundo, o meu coração, né? O que eu sinto, o que eu emano, todo, né? O meu plexo solar é a minha alegria, a minha conexão com a vida. É o chakra do poder, né? É o chakra do poder. E vai descendo. Você tem que estar com isso aqui, ó, alinhado. Isso é governo. Isso é governo. Né? Então, mas as terapias até aqui já tá bom. Alinhando a mente, o coração e o pipi já ajuda. O pipi é a pepeca. Essa tríade. As terapias, elas auxiliam para quem está em crise, né? Para elas conseguirem calibrar e, né, entrar nesse alinhamento. Mas nós, isso é a pura verdade, a gente tem que começar a integrar isso. Nós não nascemos assim, super ansiosos, agitados. A gente entrou nesse processo. E a gente tem... Passamos a hora, eu vi agora. Passamos o tempo. Não sorteamos. Como é que pode, gente, fala bagarai, gente? Esse negócio louco. Olha, passamos a hora. A gente vai parar aqui, porque acho que a gente já falou tudo. Falamos de tudo. Tchau pra vocês. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer um sorteio. Até a próxima, pessoal. Sorteio hoje? Não vai dar tempo. Então bora, hoje rapidão. Vamos lá, rapidão. Hoje tem o sorteio do quê, gente? Do quê? De uma sessão comigo de coach terapia, né? Onde a gente vai falar um pouquinho sobre processos profissionais. Então, como que vai ser? A gente colocou as regrinhas lá, para quem estava com dúvida, né? Tinha que seguir o Terapia em Ação, se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir a live da noite, né, a jornada do terapeuta, marcar 3 arrobas lá, 3 pessoas, e naquele post onde tinha promoção da foto lá que explicava como era, também tinha que marcar. Por quê? Porque o sorteio Gram, ele não, que é o sorteio do Instagram, ele não sorteia de vídeo, tem que ser de foto, ele não consegue detectar. Então, por isso que tinha que sortear na foto e sortear e colocar também no vídeo. E por que a gente está pegando o sorteio Gram? Por quê? Quanto mais pessoas vocês marcarem, mais chances você tem de ganhar, é mais justo. Porque quem ajudou a gente mais a divulgar o canal tem mais chance de ganhar o prêmio, né? Então eu vou tirar aqui o telefone, espero não fazer né? Vou virar a câmera aqui para vocês poderem acompanhar, tá bem? Só um minutinho. Então tá aqui, olha, eu já deixei tudo preparado, tá? E vou continuar aqui o sorteio. Vamos lá. Peraí, vamos ver agora. E, como eu disse, a gente vai escolher, então, essa foto aqui, né? Tem 59 comentários. Então, tudo que tiver arroba marcado, tudo que tiver aqui, vai concorrer ao sorteio. Vou clicar aqui e já está, então, ali fazendo paradinha. Vamos ver, é esse? Vamos carregar os comentários. Carregado. Tchananana. O pessoal tá aqui. Por que eu ganhei esse sorteio? Vamos lá. Vamos apertar. Tá vendo, gente? Ó, a Kelly botou 3 aqui, 3 aqui, a Regina também. A Kelly pôs de novo. Todo mundo que vai marcando vai repetindo. Então você fica com mais chances de ganhar. Vamos apertar. 1, 2, 3 e... Tá sorteando, que emoção! Quem ganhou? Isaura! Isaura Galvão! Alinhada ela, hein? Tá aqui, gente! Parabéns, Isaura! Parabéns, Isaura! Já estamos movimentando essa energia aí. Ai, que bacana! É isso aí. Então, olha, tudo certo, Isaura. Tamo junto, você ganhou a sessão, a gente se fala amanhã para marcar o seu horário. E aguardem que teremos mais promoções, porque a gente quer estar com vocês, a gente quer movimentar as nossas redes sociais, a gente quer que mais pessoas
recebam os conteúdos, né? E todo mundo vai ter chance de ganhar. Estejam com a gente, colaborem com o nosso projeto, que é de vocês também. E a gente vai, então, premiando vocês porque vocês merecem, porque vocês estão aqui com a gente. Então, muito obrigada, mais uma vez, pela presença, pelo amor de vocês. Espero que vocês tenham curtido a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Entrou muita gente, a Cláudia, a Isaura. Quem mais que entrou depois, que a gente não viu? Entrou o Espaço Terapêutico Sansara, entrou a Glauce. A gente com invejinha da Isaura aí. A Kátia Jorge entrou também, a Contabilidade Rocha, Regina, entrou a Adri Borges, um monte de gente que entrou depois, né? Entrou a Jaciele também, entrou um monte de gente depois. Então, muito obrigada pela presença de todos, vocês são a nossa vida, a nossa alegria, né? A gente está aqui fazendo esse projeto com muito amor. Gláucia Neves, também. Eu falei dos que entraram depois, o pessoa linda. Você só tinha dado boa noite para você, não é? Povo, povo, povo. Então é isso, meninas também. Simone eu não falei. Eu que agradeço, Simone, por vocês estarem aqui com a gente. Eu sou muito feliz de ter a Ellen também aqui dividindo os assuntos. A visão delas, né, gente, é diferente da minha. É esse o espírito que a gente tem tentado trabalhar com vocês. Não existe concorrência, existe apoio, existe troca. Aonde eu não viro a chave, a Ellen vira. Aonde a Ellen não vira a chave, a Sônia vira. E a gente vai se complementando, a gente vai montando uma equipe e vamos virando chaves juntas, né? A gente vai fazendo transformação junta, cada uma na sua expertise, cada uma com o seu talento. Vocês é que são nosso tudão, vocês é que são nosso tudão. A gente tem muito orgulho de todas vocês, está sendo muito legal. Muito obrigada pela audiência, obrigada por tudo. Meninas, despeçam-se aí. Beijo para vocês. Beijo, obrigada. Gente. Até a próxima. Até a próxima. Beijo! Parabéns, Isaura! Tchau! Tchau. Nós viramos a cadeira para as 3. Ai, gente, é tão bom! Tem gente que vai dizer que a gente está sendo limado demais, que a gente não merece, mas a gente é tocado, gente. Tem gente que acha isso. Não vou elogiar muito, porque vai deixar a pessoa se achando. Não, gente, a gente não vai se achar, porque a gente já se acha, porque a gente já é. Entendeu? Então, sejam generosos uns com os outros. A gente tem que se achar, mas a gente pode ser generoso. Se você não está conseguindo ser generoso com o seu colega, é porque você está em dor, porque você não se acha. Se você se achar, você não vai ter problema de elogiar ninguém, tá bom? E nem vai ficar falando assim, acho que você não devia elogiar muito fulana não, porque vai ficar, né, idolatria. Gente, vamos parar com essa espiritualidade falsa, vamos ser gente boa, né? Vamos promover o trabalho de todo mundo. O Terapia em Ação não está se promovendo só a si. Terapia em Ação está promovendo todo mundo que está com a gente. Porque a gente acredita no coletivo. E eu digo, e falei isso para a Ellen hoje, e ela vai me confirmar. Eu falei, Ellen, se ano que vem você não tiver ou como dona da tua empresa, ou fazendo um trabalho teu, ou a gente fazendo um negócio junto e arrebentando, tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa errada com o terapeuta master. E eu digo isso para cada uma de vocês. Ou vocês vão ser nossas sócias, ou vocês vão ter a empresa de vocês e vocês vão arrebentar a boca do balão. Porque aqui tem governo. Aqui tem governo. Tem generosidade. Tem gente boa. Tem gente alerta. Tem gente do bem. E aí tem governo. Tem governo. E se tem governo, tem prosperidade. Ok? Então, recadinho do coração para os desgovernados de plantão. Governem-se para vocês poderem governar a vida de vocês. Eu não aceito ninguém fazendo menos do que merece, do que pode. Porque dentro de cada um de vocês existe Deus. Vocês são deuses. Vocês estão aqui para reinar. Vocês não estão aqui para ser rabo de cometa, não. Nem para ser bunda de elefante. Vocês estão aqui para ser cabeça. Tá? Então, não acredita nessa historinha, não, de concorrência, de que eu não posso elogiar o coleguinha, não. Se eu elogiar muito fulana, ela vai achar o quê? Que ela é o quê? Eu já me acho. Não precisa você me achar, não, eu me acho. Agora, quando você me elogia, quando você é generoso, isso faz bem pra você. É só isso que eu queria dizer. Recadinho do coração.
Eu não sei para quem é, mas se veio inspiração dos veio, é porque para alguém precisa ouvir. Tá bom? Um beijo, riquezas! Beijo, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.